Uma boa noite a todos. Queridos amigos, é sempre uma alegria estar na casa. Às quartas, aplicando passe. E hoje como palestrante, a semana que vem também. Para que nós possamos realmente sair daqui melhores do que quando aqui entramos, mais equilibrados, curados, fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Vamos primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Obrigado, meu Deus. E a Ti eu peço que nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Maria nos abrace como uma mãe espiritual da humanidade que é, e que a espiritualidade de luz nos ampare, a espiritualidade que assiste a casa, que nos ampare, e os nossos mentores que nos acompanhem, para que realmente nós possamos sair daqui cheios de boa energia. Obrigada, que é isso. Adolfo Bezerra de Menezes, já ouviram falar? Esse nosso irmão nasceu numa cidadezinha chamada Riacho do Sangue, lá no interiorzão do Ceará, no dia 29 de agosto, perto do meu aniversário. No dia 29 de agosto do ano de 1831. E durante a vida, claro, ele foi colecionando diplomas, porque ele foi médico, ele foi jornalista, ele foi militar, como o papai dele foi, ele foi escritor, ele foi filósofo, filântropo, como todo mundo sabe, e no finalzão da vida dele, político. Ó, que jornada maravilhosa que esse homem teve. Ele casou-se 2 vezes. No primeiro casamento teve 2 filhos, no segundo casamento apenas 7. Não tinha TV na época. Então, até dizem que foi um dos motivos da separação do primeiro casamento, a motivação do incômodo, incômodo dentro do próprio lar, por ele ser tão caridoso. A caridade atrapalha, né? Olha como é difícil praticar o bem. Mas ele não desistiu, pelo contrário, ele dava assistência aos pobrezinhos, ele fazia atendimento aos necessitados, dava a medicação, e dizem que foi por causa de um fato que ocorreu que houve a separação, que, vamos falar assim, foi aquela gotinha d'água. Foi quando ele atendeu uma certa pessoa, pobrezinha, gratuitamente, claro, e simplesmente ela agradeceu e falou: olha, eu não tenho dinheiro para comprar o receituário. Então, como sempre, ele botou a mão no bolso e ia tirar o dinheiro para mandar comprar o remédio. Mas aí ele se viu sem dinheiro nenhum. Estava liso, nem a maioria está hoje. E ele estava lisinho, coitado, mas ele não se fez rogado. Ele tira o anel de formatura de médico e dá à pessoa, para que ela fosse comprar a medicação. E com a diferença, claro, porque
O anel era muito mais valioso do que o remédio que ele receitou. E numa dessas, fica com o dinheiro para o sustento da família por um tempo. Ele foi um homem maravilhoso na vida, dedicado 100% à caridade. Ele foi um grande divulgador da nossa doutrina espírita. Ele foi presidente da Federação Espírita. E lá no finalzão da vida dele, ele foi cumprir 2 mandatos de vereador na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. E também como político, ele foi espizinhado, vamos dizer assim. Ele sentiu primeiro lá a dor do sofrimento, que foi da separação, a tristeza em saber que está fazendo bem e ao mesmo tempo recebendo uma negatividade, vamos dizer assim. Mas como político, aí sim que desaba tudo, né? Porque como político, muito provavelmente foi taxado de hipócrita, foi taxado eu até marquei aqui, sofreu discriminação, injúria e tantas outras coisas. Então, veja bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Bezerra de Menezes nos quer passar a seguinte mensagem a respeito de um assunto muito sério, um assunto que assola o mundo há muito tempo e parece que hoje está em alta. Por que sofremos? E esse assunto é muito sério. Porque lá na nossa bagagem que nós trazemos das vidas passadas, veja bem, essa bagagem, claro, não é de 1, 2, 3, é de todas as nossas vidas passadas, pretéritas. E então, quando estamos sendo preparados para retornar aqui, ou seja, onde for, nós vamos nos ater aqui, ao nosso mundo, à nossa terra. Lá na erraticidade, entre Criador e criatura, vamos pôr assim, a hora que a gente está assinando o contrato para fazer os acertos, qual a sua missão? Você está disposto a cumprir? Você vai ressarcir aquilo que ficou para trás? Com certeza nós prometemos, parecemos político, promete tudo. Não, eu faço, eu vou, eu quero. Muito bem. Aí então somos preparados, claro, devidamente preparados. E então reencarnamos. E quando aqui chegamos, com o passar dos anos, vão surgindo, claro, as intempéries, as dificuldades, os perrengues na vida que não são fáceis. E tudo isso vai gerando o quê? Sofrimento, angústia. E o agravante: quanto mais apegado à matéria estivermos, com certeza, mais vamos sofrer. E quanto mais ligados ao alto, aos bens celestes, vamos tendo com isso o quê? Um alento, um amparo, um sustento. E tudo isso é um auxílio na nossa vida. E aí nós passamos a compreender
aquela sementinha boa vai brotando e nós vamos começando a compreender o porquê sofremos. Compreendemos a essência maior, o porquê do véu do esquecimento. Isso é muito importante ser falado. Por um único motivo, simples. Nós somos egoístas e orgulhosos. Uns mais, outros menos. Mas ainda nós mantemos lá dentro a sementinha ainda. Com certeza, senão nós não estaríamos aqui. E veja bem, se nós soubéssemos o porquê estamos aqui, eu vou para cumprir essa missão, aquela e aquela. O que a gente ia fazer? Apenas e tão somente isso. De egoísta que somos. Então quer dizer que se eu for lá, fizer isso, isso e isso, está resolvido. Então eu vou voltar, eu vou reencarnar, mas de forma tendenciosa e não por amor. E essa é a grande essência, é aquilo que o Cristo disse, é por amor, senão a coisa não vai, não anda, não se acerta, não tem jeito, não tem outra forma da gente evoluir. Nós vamos seguir em frente. O sofrimento, então, quando conseguimos fazer com que ele vá perdendo essa intensidade, é quando nós conseguimos, como eu já disse, progredir. E como é que nós vamos conseguir progredir? Aí é que está. Simples. Simples, mas difícil. Não é fácil, não. Vamos só dar uma recordadinha no seguinte. Quando o doutor da lei foi lá provocar o Jesus, querendo saber dele qual o maior dos mandamentos, Jesus, sabendo das segundas intenções, claro, amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas tem o segundo, que é tão importante e semelhante ao primeiro. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí, meus amigos, é que se resume tudo. Aí é que nós vamos começar a entender, quando nós estendermos a mão ao nosso irmão, dando a ele, não só, não é dinheiro, aquilo que sai do nosso coração. Porque o menos meritório é o dinheiro. Porque o dinheiro a gente tira do bolso e dá. Às vezes até para dispensar. Me vê livre. Infelizmente agora não. Dá o ouvido. Emprestar o ouvido para ouvir aquela tristeza, aquela mágoa, como é feito no atendimento fraterno. Dá o ombro amigo e tantas outras formas. Então, nós não podemos jamais esquecer de uma coisa chamada leis universais. E é aí que, como diz o bicho pega. Porque ninguém escapa da causa e efeito e de ação e reação. Então, aquilo que nós vamos plantar, com certeza nós vamos colher. O que nós falamos na oração de Francisco de Assis? Sim, é dando que se recebe. E aí, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Não adianta fazer o Pai Nosso da boca para fora. Porque lá no Pai Nosso fala: perdoa, Pai, as minhas ofensas, como eu perdoo os meus ofensores. Não é fácil, né? Então é isso
que vai nos fazer crescer, evoluir, progredir nessa senda evolutiva. Na lei dos homens, existe uma coisa que fala assim: o ônus da culpa se atenua na medida em que se pratica algo de bom a alguém. E isso é usado para aliviar a pena daquele condenado que está lá na cadeia. A nossa doutrina, então, esclarece que na nossa aquisição de conhecimentos e pela nossa prática do bem, estamos finalizando, e a nossa prática do bem, aí vamos começar a nos iluminar. E olha a importância disso, porque quando a gente começa a deixar essa luz crescer dentro de nós, nós iluminamos o nosso próprio passo. E quando essa luz se expande, o que nós fazemos? Começamos a iluminar todos aqueles irmãos que estão à nossa volta, que é o nosso próximo mais próximo. O Espiritismo, bem entendido, não faz mágica, não faz milagre, não é nada disso, porque ele não faz desaparecer o nosso sofrimento, mas ele faz com que nós entendamos por que nós estamos aqui, por que estamos sofrendo, e vai mostrando o caminho para que a gente cresça e tome, sim, o caminho de encontro à luz. E isso, sim, nos serve de amparo, de sustento espiritual. Olha o quanto é importante ser aquela sementeira boa. Então, meus queridos, vamos nos importar com uma coisa: o sol que brilhou ontem não vai brilhar mais. O que importa é o sol que brilha hoje. É esse que nós temos que buscar. É com ele que nós temos que nos preocupar, nos ocupar e absorver dele, sim, essa energia. Assim nós devemos fazer com as outras coisas também, com as boas palavras que recebemos. É a luz na nossa vida, a caridade praticada, é a luz na nossa existência, é o nosso amparo espiritual. E também não adianta se preocupar com o sol que vai brilhar amanhã, porque muitas vezes, talvez, não estejamos mais encarnados para poder enxergar essa luz. Por isso é que o importante é fazer agora, ou hoje. Não perde a oportunidade, tem a chance de fazer o bem, faça, sem ver a quem, e de uma forma totalmente desinteressada. É isso que mais vale. Então, meus queridos, para não alongar muito, eu vou fazer a leitura rápida aqui, porque é bem curtinha, de uma poesia espírita, que diz assim: um atrativo turístico belíssimo, o Cristo Redentor, em uma cidade conhecida como maravilhosa, mas que guarda grande dor. Conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, simbolicamente acolhendo a todos de braços abertos está. Muitos
o visitaram e visitam. Outros tantos nem visitaram e nem visitarão, pois fechados mantêm o coração e nem sequer se lembram da existência de seu irmão. O homem mergulhado na simbologia mundana fica paralisado diante a uma gigante estátua e, sem perceber, deixa-se dominar pela estática. Parado na existência, malogrado pela insistência, resiste aos apelos de carinho, de amor, maravilhando-se então com um amontoado de concreto denominado Cristo Redentor. E continua assim, indiferente ao irmão que sente dor. Caibar Schuller.